Obrigado, galera, pela presença. Quem puder divulgar essa live, o objetivo aqui é fazer uma live analítica. Eu vou tentar analisar os argumentos pró-contribuinte, os argumentos pró-fisco, tá? Vou tentar ser bastante técnico. Aqui não estou para levantar bandeira de um lado ou de outro. Hoje eu estou para analisar essa confusão que foi criada com a publicação da Lei Complementar 190, tá bom? Mas antes, o que eu vou fazer? Como o assunto ele é tenebroso, eu vou explicar o assunto completo. No final, depois que eu acabar, eu abro para as dúvidas. Porque se eu for tirando dúvidas durante a live, vai ficar uma confusão só, tá? Então, o que acontece? O que eu vou fazer? Eu vou explicar tudo, o histórico, argumentos pró-contribuinte, argumentos pró-fisco, e aí depois eu abro para a pergunta de vocês, tá bom? Porque aqui tem, inclusive, Gabriel, tem uma certa bipolaridade, tem uma certa dicotomia de entendimento com relação a isso aqui. Eu vou explicar isso para vocês mais para frente, tá? Porque o Gabriel professor tem um entendimento diferente do Gabriel advogado. Mas enfim, eu vou explicar isso para vocês mais para frente e vocês vão entender. Bom, de onde vem toda essa confusão, né? Toda essa confusão do DIFAL, ela efetivamente nasceu com a Emenda Constitucional 87 lá em 2015, tá? A origem do problema foi a guerra fiscal do ICMS, que era uma constante no Brasil e continua sendo um grande problema. A redação original do artigo 155, parágrafo 2º, incisos 7º e 8º da Constituição, estimulava a guerra fiscal. Por quê? Dizia esse dispositivo na sua redação original que nas operações interestaduais em que houvesse a venda de um contribuinte de ICMS para um não contribuinte de ICMS, deveria ser recolhida a alíquota do estado de origem para o estado de origem. Então, se eu tenho uma loja que vende produtos por telefone ou pela internet, uma loja não presencial, o que eu vou fazer? Eu vou montar a minha loja num espaço, num estado cuja alíquota de ICMS para a operação interna é mais baixa que a operação interestadual. Então eu ia para o Maranhão, eu ia para outro estado cuja alíquota fosse mais baixa. A alíquota sendo mais baixa, na redação original do dispositivo constitucional, havia um grande benefício e um fomento à guerra fiscal. Esse fomento à guerra fiscal, ele foi findado com a Emenda Constitucional 87 em 2015. Essa Emenda Constitucional 87, ela mudou o cenário do recolhimento do ICMS por um motivo muito simples. Ela passou a dizer o seguinte: olha, a redação tá ruim. Então agora, em toda operação interestadual, não interessa se é para contribuinte ou não, pessoa física ou não, vai ser aplicada, preste bem atenção, vai ser aplicada a alíquota interestadual. E nas operações dentro do Brasil, só existem duas alíquotas interestaduais. A alíquota de 7% e a alíquota de 12%. Ou seja, a alíquota de 7%, é aquela que é cabível quando a mercadoria sai de um estado considerado rico para um estado considerado pobre. E a alíquota de 12% é quando a mercadoria sai de um estado considerado pobre para um estado considerado rico. E aí é a resolução número 22 de 89 do Senado Federal que faz essa distinção entre estados ricos e estados pobres, ok? Então, para o Senado Federal, são considerados ricos os estados do Sul e Sudeste, menos o Espírito Santo, e pobres todos os demais estados, incluindo o Espírito Santo. Então, a título de exemplo, se a mercadoria sai do Rio de Janeiro para São Paulo, são 2 estados ricos, 12%. Agora, se sai do Rio de Janeiro para o Espírito Santo, é de um estado rico para um estado pobre, o produto tem que chegar lá mais barato
então a alíquota vai ser de 7% e o Rio de Janeiro suporta uma arrecadação menor. Se fosse do Espírito Santo para o Rio, o produto pode chegar aqui mais caro, aumentando a arrecadação do Espírito Santo, fazendo com que esse estado enriqueça, tá bom? Nesse caso, a gente vai ter uma alíquota de 12%, ok? Beleza. Só registrando aqui a presença no Instagram do meu amigo Herbert Durães. Um beijo para você, meu amigo. Que bom vê-lo aqui. Muito bom. Beijo, beijo. Você que está aproveitando suas férias aí, curta. Bom, e qual foi a grande distinção, então? Não se aplica mais, depois da emenda constitucional 87, a alíquota interna do estado de origem, mas sim a alíquota interestadual. Ok. Só que ainda existe uma figura chamada diferencial de alíquota, que é o DIFAL. Esse DIFAL não existia na venda para o consumidor final, só existia na venda para contribuinte. E a Constituição mudou profundamente a forma de recolhimento do DIFAL. A emenda constitucional 87 mudou profundamente a forma de recolhimento, porque ela passou a prever o seguinte: olha, se você é loja virtual, loja de internet, loja com venda online, loja por telefone, e você está num estado, na operação interestadual, você, loja, é obrigada a recolher a alíquota interestadual para o estado de origem e a alíquota, a diferença entre a alíquota do estado de destino e a interestadual que você recolheu para o estado de destino. Então vamos pegar lá um site que venda uma mercadoria pela internet. Esse site, ele tem sede em São Paulo. O que vai acontecer? Vendeu para o Espírito Santo. Se vendeu para o Espírito Santo, vai ter que recolher a alíquota interestadual. Se sai do estado rico para o estado pobre, 7%. Essa alíquota vai ser recolhida para São Paulo. E essa loja tem a obrigação de recolher o diferencial de alíquota para o Espírito Santo. Essa loja tem a obrigação de recolher o diferencial de alíquota para o estado do Espírito Santo, que é a diferença entre a alíquota interna do Espírito Santo e a interestadual, que foi de 7% recolhida. Essa é a figura do DIFAL, que não existia antes da emenda constitucional 87. Então, nós tivemos uma mudança muito profunda na figura do DIFAL. Esse DIFAL não existia, beleza? Então, essa emenda à Constituição, que mudou tão profundamente a forma de recolhimento, ela foi regulamentada por um convênio, que foi o convênio número 93. O convênio é a deliberação dos estados. Todos os estados se reuniram e todos os estados decidiram, então, por convênio, regulamentar o DIFAL. Decidiram, então, por convênio, regulamentar o DIFAL. Bom, qual foi o problema? Pode o convênio regulamentar a Constituição? Porque a emenda à Constituição foi o que trouxe o diferencial de alíquota. Poderia, então, um convênio, uma deliberação dos estados, regulamentar a Constituição? É óbvio que não, mas o assunto foi objeto de discussão lá no STF. E o STF, ao julgar o tema 1093 da repercussão geral, que foi a ADI 5469, o STF entendeu que é inconstitucional a regulamentação da emenda constitucional, a regulamentação do DIFAL por convênio. Havendo a necessidade de lei complementar, porque afinal de contas somente a lei complementar pode regulamentar a Constituição. Beleza? Legal. E aí o STF declara inconstitucional, mas o STF, como um bom protetor do orçamento, o STF fala o quê? Olha, é inconstitucional, mas essa inconstitucionalidade só vai produzir efeitos em 1º de janeiro de 2022. Essa decisão do STF foi adotada no finalzinho de 2020, início de 2021. Ou seja, o STF deu aos estados a possibilidade
de regulamentar por meio de lei complementar. O STF falou, é inconstitucional, mas só vai ser inconstitucional, estados, em 1º de janeiro de 2022, hein, estados? Vocês terão tempo para regulamentar. Vocês terão tempo para regulamentar. Vocês não vão deixar de cobrar se vocês se organizarem. Sabe aquela história de que organizando direitinho todo mundo, né? Organizando direitinho todo mundo se dá bem? Então, só quem se deu mal foi o contribuinte nessa história. Mas organizando direitinho todos os estados se dariam bem. Só que a desorganização foi muito grande em 2021. Aquela necessidade de lei complementar não foi suprida. A lei complementar foi publicada quando? Dia 4. Dia 4 de janeiro de 2022. E aí vem a discussão. Se a lei complementar foi editada no dia 4 de janeiro de 2022, essa lei complementar, ela já se aplica ou essa lei complementar tem que se submeter à anterioridade e à noventena? Os estados, obviamente, gritam desesperadamente, dizendo que eles, estados, efetivamente podem cobrar. Eles, estados, podem cobrar. É importante, gente, lembrar que muitos estados saíram na frente e regulamentaram a lei complementar por lei própria antes da própria lei complementar. É isso mesmo. Os estados regulamentaram a lei complementar que não tinha nascido com sua própria lei complementar, com sua própria lei ordinária, tá? Quais estados que assim fizeram? Foram os estados da Bahia, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Piauí, Roraima, São Paulo, Sergipe e Tocantins. Esses 9 estados publicaram leis em 2021 regulamentando uma lei complementar que sequer tinha sido publicada. O Brasil é o país da piada, né? E aí os estados que publicaram a sua lei alegam o quê? Olha, eu sou o estado, cara. Como eu sou o estado, eu vou regulamentar essa minha lei e eu vou cobrar. Ok, calma. Argumento do estado. Bom, aí vem a questão. Essa lei complementar 190, ela publicada em janeiro de 2022, a partir de quando essa lei tem eficácia? Essa é a pergunta de $1 milhão. A partir de quando essa lei tem eficácia? Argumentos do fisco. Argumentos do fisco, tá? Antes, argumentos do fisco, tá gostando da live? Se tá gostando da live, dá um like aí, vai, por favor. Dá um coraçãozinho, compartilha com a galera, chama a galera para assistir, porque esse assunto é muito importante para qualquer tributarista, qualquer empresário brasileiro, né? Porque isso vai dar problema, Dá um likezinho aí, vai, não custa, likezinho, de leve. Bom, aí que tá o detalhe. Argumentos pró-contribuinte, pró-fisco primeiro. Essa lei complementar, ela na verdade, ela não cria nem majora tributos. Como a lei complementar não cria e não majora tributos, ela não tem que se submeter à anterioridade e à noventena. Por quê? Porque a anterioridade e a noventena se aplicam tão somente na hipótese em que um tributo seja criado ou majorado, para garantir a não surpresa. Tanto é assim que o próprio STF já havia editado a súmula vinculante número 50, dizendo que a alteração do prazo para o pagamento do tributo não se submete, né, a anterioridade à noventena. Por quê? Porque não é nem criação nem majoração do tributo. Tranquilo? Tá beleza? Legal. Essa é a ideia. Além disso, como não há criação nem majoração, o contribuinte não pode sequer falar que foi surpreendido por essa cobrança,
Porque quando o STF diz que só vai ser inconstitucional a partir de 2022, o contribuinte já esperava aquele recolhimento. Bom, mas o argumento mais forte da Fazenda é: a Lei Complementar 190, ela não cria, ela não majora tributo. Ela só define regra geral. Regra geral que tem que ser adotada pelos estados, pelas leis estaduais. Essas leis estaduais que vão reduzir, vão aumentar, vão tratar do jeito que elas bem entenderem. Então, a Lei Complementar 190 é norma geral. Se é norma geral, se ela não cria tributo, ela não tem nem anterioridade e nem noventena. Né? E aí, galera, a discussão é: a Lei Complementar 190, o problema é, a própria Lei Complementar 190, ela vem e diz o seguinte: olha, o problema, eu vou pegar aqui a redação da lei. Lá no artigo 3º da Lei Complementar 190 está escrito o seguinte: esta lei complementar entra em vigor na data da sua publicação, observado quanto à produção de efeitos o disposto na linha C do inciso 3 do artigo 150 da Constituição. Se é na forma do artigo 150, inciso 3, a linha C, aí a gente vai para o argumento para o contribuinte. Porque, veja bem, a própria lei complementar 190 diz que tem que ser respeitada a noventena. Então, o Estado não pode questionar, em hipótese alguma, a noventena. E aí eu vou além. Eu vou ler também a redação do artigo 150, inciso 3, a linha C. Ele diz o seguinte: não pode o ente federado cobrar tributos antes de decorridos 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na linha B. Opa, peraí. Observado o disposto na linha B. Então, tem que ser respeitada também a anterioridade de exercício. Comentário. O comentário que eu vou fazer aqui é o que me parece, tá? Por que que a Lei Complementar 190 previu no artigo 3º a noventena? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Se vocês pararem para analisar, na Lei Complementar 116 não tem aplicação de noventena anterioridade no teor da lei. Na Lei Complementar 87 não tem aplicação de noventena anterioridade porque são normas gerais. Elas não criam tributo. Se não criam tributo, não tem anterioridade noventena. Por que a Lei Complementar 190 trouxe isso? Foi um erro de cálculo. Porque a Lei Complementar 190 ela já estava pronta no final de dezembro. Só faltou a assinatura e publicação do presidente. Então, quando veio a noventena, a ideia foi: não vamos evitar problema. Vamos dar essa galera aí, vamos dar 90 dias para eles. A gente publica essa merda dessa lei em 31 de dezembro, publicou 31 de dezembro, já respeitou a anterioridade de exercício até 1º de janeiro. Conta 90 dias e começa a cobrar, pronto, não tem briga. Só que houve demora para sanção presidencial e publicação, que só aconteceu em janeiro. Aí que deu cagada. Porque como teve essa demora, a lei foi publicada em 2022. De modo que, se for respeitada a anterioridade e a noventena, que é a regra, vai ter que ir para 2023, meus queridos. E o problema é o seguinte: se você me perguntar, Gabriel, você concorda com a aplicação da anterioridade e noventena nesse caso? Não concordo. É uma lei geral. Lei geral não cria, não majora tributo, não tem não surpresa. Ora bolas. Só que nesse caso, a lei está dizendo, não sou eu, não é a Constituição, a lei está dizendo que tem noventena e que tem anterioridade de exercício. Não sou eu, é a lei. A própria lei diz, tem 90 dias. E aí, se tem 90 dias, meus queridos, obviamente vai ter a anterioridade de exercício. Obviamente vai ter anterioridade de exercício. Então só pode ser cobrado em 2023 e acabou. Essa é a regra. Mas calma que não acabou.
calma que não acabou, tá? Queria registrar aqui a presença do meu grande amigo, professor Novaes, professor Rafael Novaes, meu grande amigo. Nós temos um filho juntos, né, Rafael? Gente, preste bem atenção. Preste bem atenção. Aí, gente, eu preciso ponderar várias outras coisas com vocês, tá? Minha opinião agora, pela redação da lei, tem que respeitar a noventena e a anterioridade de exercício, ok? Gabriel, mas o que você acha que vai acontecer com os estados que já criaram as suas leis? Bom, gente, eu queria ponderar com vocês alguns detalhes, tá, que são muito importantes aqui. Vamos molhar o bico aqui porque eu me empolguei muito. Eu acho o seguinte, o que os estados pensaram? Eu vou criar uma lei anterior, tá? Porque essa lei vai estar com eficácia suspensa. Uma vez publicada a lei complementar, essas leis já podem ser aplicadas. Essas leis já podem ser aplicadas, né? Teriam ali a eficácia suspensa, né? Teriam ali a eficácia suspensa, produzindo efeitos de acordo com a modulação. O problema é que a lei complementar não veio. Entendeu? E como a lei complementar não veio, nós tivemos ali esse gap no caso da lei ordinária dos estados e a ausência da lei complementar geral. Percebeu? Então, o que acontece? Vamos lá. O ministro Dias Toffoli, no julgamento, no voto dele, tá? Ele diz o seguinte, a emenda constitucional 87 criou uma nova relação jurídica tributária entre remetente do bem ou serviço e o estado de destino. Houve, portanto, uma substancial alteração da sujeição ativa da obrigação tributária. Aí, com esse pedacinho do voto de Dias Toffoli, eu trago mais um argumento pró-contribuinte. Porque se houve uma alteração substancial da relação jurídica, trazendo uma sujeição ativa que não existia, há necessidade de respeito à não surpresa. Esse é mais um argumento pró-contribuinte, tá? Esse é mais um argumento pró-contribuinte. Agora, gente, presta bem atenção. Eu quero trazer também mais um argumento pró-fisco, né? O pessoal está me perguntando assim, tá bom, Gabriel, beleza, tem a lei ordinária anterior, São Paulo tem, Bahia tem, enfim, Pernambuco tem, beleza. Nesse caso, como a lei ordinária ela é anterior à lei complementar, a anterioridade teria mesmo que ser respeitada? Porque, veja, a noventena é contada a data da publicação da lei. Até aí indiscutível. Gente, os 90 dias são indiscutíveis, tá? Eu acho que estado nenhum pode cobrar sem respeitar a noventena. Nenhum. Aí não tem discussão. Se cobrar, tá errado. Ponto. Acabou. A discussão é a anterioridade de exercício que é o problema. Tá? A anterioridade de exercício que é o problema. Bom, agora, para o STF, existe um precedente que eu não sei se o STF vai usar aqui, que mata a anterioridade de exercício, tá? Esse precedente que mata a anterioridade de exercício foi um julgamento extremamente importante de um dos assuntos que eu sempre discuti muito nas minhas aulas, que foi o recurso extraordinário 1.221.330. Recurso extraordinário 1.221.330. Quem quiser anotar, pode anotar. Recurso extraordinário 1.221.330, de relatoria do ministro Luiz Fux. O redator para o acórdão foi o ministro Alexandre de Moraes. Tá? Nesse caso aqui, a discussão foi da incidência do ICMS na importação de bens.
Lembra da discussão da importação do ICMS na importação de... discussão da incidência do ICMS na importação para uso próprio? Então, a discussão era a seguinte. Antes da emenda constitucional 33 de 2001, a redação lá do artigo 155, parágrafo 2º, inciso 9, a linha A da Constituição, era que o ICMS não incidia na importação para uso próprio por não contribuinte. A redação não permitia isso. Tá? Então, com a emenda constitucional 33 de 2001, que foi alterada a redação do dispositivo constitucional e passou a prever a incidência do ICMS na importação para uso próprio, por contribuinte ou não, pessoa física ou não, somente a partir da emenda constitucional 33 que foi possível a exigência do ICMS na importação para uso próprio. Beleza? Até aí tá legal? Joia. O problema é o seguinte, lá naquele caso, a discussão foi a Lei Complementar Federal veio em 2002, foi a Lei Complementar 114, né? E aí o que acontece? Quando o STF julgou o tema 171, o STF entendeu que era constitucional a incidência do ICMS na importação para uso próprio, pessoa física ou jurídica, após a emenda constitucional 33. Mas o STF disse o seguinte, veja, essa imposição, como foi lei, né, como foi emenda constitucional 33, dependeria de lei complementar. E a Lei Complementar Federal só veio em 2002, com a Lei Complementar 114. Porém, muitos estados já haviam instituído suas leis próprias, exigindo o ICMS na importação para uso próprio. A situação é muito igual, tá? E aí, nesse caso, o que o STF entendeu? O STF entendeu que as leis ordinárias estaduais que previram o tributo após a emenda constitucional 33 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 114 são válidas, mas produzem efeitos apenas a contar da vigência da referida Lei Complementar. Então, cuidado com esse precedente. Lucas, por que esse precedente não se aplicaria, Lucas? Essa é uma discussão interessante. Eu, particularmente, acho que a discussão ela é, no tocante às normas constitucionais, a mesma. Porque eu tinha uma emenda à Constituição que passou a prever a incidência do tributo que então não era possível. Né? E aqui ainda tem um detalhe, eu estou falando de incidência, que tem que ter não surpresa. Veja, é ainda mais grave a discussão aqui, porque eu estou falando de não incidência, que essa sim tem que respeitar a anterioridade noventena. Tá entendendo? E aí eu tenho uma emenda constitucional que permite, eu tenho a Lei Complementar 114 que só vem depois, e as leis ordinárias de cada ente federado. O STF foi lá e fala, bom, se tinha lei ordinária, essa lei ordinária ela só vai ter efeito após cumprida a vigência da lei complementar. Eu não tenho dúvidas que os estados vão usar esse argumento. Tá? Eu não tenho dúvidas que os estados vão usar esse argumento. Agora, uma coisa é fato. A noventena, ela não pode contar da lei de cada estado. A noventena tem que contar da edição da lei complementar. A noventena tem que contar da edição da lei complementar. Mas assim, eu vou bater novamente na mesma tecla. A questão é, como que a gente interpreta essa cláusula de vigência? Porque a cláusula de vigência do artigo 3º da Lei Complementar 190, para mim, está clara. Essa lei complementar entra em vigor na data da sua publicação, observado o disposto na linha C do 153C. Se tem que ser observado o disposto no 153C, o 153C diz o seguinte, a noventena ela é a anterioridade mínima. Deve ser respeitado o princípio da anterioridade de exercício do 153B antes da noventena. É isso que está no 153C. Então, ainda que eu aplique o precedente do recurso extraordinário 1.221.330, na interpretação do 153C, eu tenho o 153B. Eu tenho o 153B. Não tem jeito. Não tem como fugir disso.
Então, assim, eu acho que os estados vão usar como precedente o RESP, o recurso extraordinário, desculpa, 1.221.330, mas vão dar tiro na água. Porque se eu quero usar a cláusula de vigência da lei complementar, a cláusula de vigência da lei complementar, ela é efetivamente a cláusula de vigência da anterioridade de exercício e da anterioridade nonagesimal, tá? Nesse caso, realmente não tem como a gente pensar de forma diversa, ok? Esse foi o meu pensamento, Lucas. Eu não sei se foi esse o mesmo caminho que você pensou. Eu acho que tem que aplicar sim o precedente do recurso extraordinário 1.221.330. Eu acho que tem que aplicar sim. Só que, quando eu aplico esse precedente, eu jogo a anterioridade de exercício. Entendeu? Eu jogo a anterioridade de exercício. Eu não tenho como fugir disso. Beleza? Agora, gente, presta bem atenção. O que eu acho que o STF vai fazer? E que eu acho que o STF vai fazer o que ele vai fazer sempre. Ele vai dizer o seguinte. Ele vai dizer, olha, só tem que respeitar a noventena. Só tem que respeitar a noventena. Eu não tenho a menor dúvida, que esse vai ser o entendimento do STF, tá? Agora, gente, presta bem atenção. Há uma outra discussão acerca do aumento da base de cálculo, né? Nesse caso, haveria ali um aumento em razão do cálculo por dentro do ICMS. Eu confesso que eu não fiz esse cálculo ainda, não tive tempo, né, de falar sobre esse assunto, mas efetivamente eu sei que essa discussão existe, eu vou aprofundar, eu vou fazer o cálculo para que eu possa, então, trazer essa informação para vocês. Eu não sou um cara de ficar repetindo o que os outros falam, eu preciso ter pelo menos o meu conhecimento para que eu possa chegar a alguma conclusão. Beleza, gente? Aí, ó, o Lucas está falando ali que fez o cálculo e que tem realmente um aumento de carga tributária. Se tem aumento de carga tributária, aí obviamente é indiscutível que tem que respeitar a anterioridade e noventena, tá bom? Mas, gente, presta bem atenção. Agora que eu expliquei tudo que eu queria, eu acho que eu passei por tudo que eu queria, né? Fiz os argumentos pró-contribuinte, argumentos pró-fisco, né? E tem uma curiosidade interessante, tá? O estado do Ceará já se manifestou. Alô, galera do Ceará aí, ó. A Secretaria de Fazenda do Estado do Ceará comunica que, em virtude do julgamento do recurso extraordinário 128.7019, foi declarada a inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL devido ao Estado do Ceará nas operações de dados de operação final não contribuinte ICMS, desde que o optante nacional e demais casos a partir de 1 de janeiro de 2022. E assim sendo, quando da sanção do PLP 32 e sua conversão em lei complementar, o parágrafo 4º, artigo 24A dessa legislação, prevê que os efeitos da cobrança do DIFAL só podem se dar a partir do primeiro dia útil do terceiro mês subsequente à disponibilização no portal do sítio do Confaz. Logo após a disponibilização da lei complementar no portal, estabelecendo norma geral em matéria de DIFAL, não poderá ser efetuada a cobrança a partir de 1º de janeiro até o primeiro útil do terceiro mês. Então aqui, teoricamente, né, a gente tem o Estado do Ceará dizendo que não vai cumprir, né? Ou seja, já cabe aí uma briga, né? Não tem muito o que fazer. Tranquilo, gente? Beleza? Fácil? Ô, Gabriel, calma aí, gente. O pessoal tá falando aqui, ó. Carga retida no Piauí por falta de recolhimento de DIFAL. Aí, ó, já cabe mandado de segurança. Ó que beleza. Já cabe mandado de segurança, né? Pessoal, prestem bem atenção. Nós temos aqui muitos questionamentos, né?
Nós temos aqui muita coisa que pode ser dita, que pode ser falada. Eu queria dizer para vocês o seguinte. A gente tem aqui, como advogados, né? Nós temos que nos unir. Nos unir mesmo. Porque cabe aqui a defesa dos interesses do contribuinte, do cidadão como um todo. Bom, eu acho que eu falei pra caramba e eu queria abrir aí para as perguntas, que eu sei que muita gente tem dúvida, né? Eu acho que eu consegui explicar toda a problemática, consegui concluir de forma bastante completa aquilo que eu queria falar. E abro aí para as perguntas. Galera que está aqui no YouTube, galera que está aqui no Instagram, quem quiser perguntar, pode perguntar. Eu estou aqui à disposição de vocês. Mas antes de responder qualquer pergunta, eu quero dizer, cabe mandado de segurança. Se o Estado vier cobrando esse troço antes da noventena, cabe mandado de segurança. E se violar a noventena e a anterioridade de exercício, eu também acho que cabe pelos argumentos que eu já expus para vocês. E eu já prepararia um mandado de segurança, aliás, a propósito, eu vou preparar esse mandado de segurança para os meus alunos da turma de teses, né? Meus alunos da turma de teses vão receber o modelo desse mandado de segurança, porque o que acontece é o seguinte, eu já vou preparar um modelo batendo em todos os argumentos pró-fisco que eu trouxe aqui, né? Afinal de contas, não é difícil rebater os argumentos pró-fisco, tendo em vista a própria previsão na lei complementar que efetivamente deve ser respeitada a anterioridade à noventena. Lucas, boa pergunta. Seria um mandado de segurança preventivo? Aí a escolha é do cliente, né, Lucas? O mandado de segurança preventivo, ele seria cabível, né? Efetivamente, se o seu estado já tiver regulamentação. Se o seu estado não tiver regulamentação, não cabe. No seu caso é Minas Gerais, né? E a gente sabe que Minas Gerais já está regulamentado. Eu falei aqui já para vocês, Minas Gerais é o decreto 48343 de 2021, desculpa. Tá? Então, acho que no caso de Minas já cabe sim mandado de segurança preventivo, tá? E aí você vai ter que fazer o mandado de segurança dentro de cada estado, né? Dentro de cada estado. Você vai alegar o direito à anterioridade de exercício, né? E caso não seja entendido assim, que haja efetivamente respeito à noventena. Não cabe mandado de segurança contra a lei em tese, lei que não tem efeitos concretos não pode ser atacada por mandado de segurança. Então, se o Estado não tem sequer lei, eu não posso discutir esse assunto via mandado de segurança, tá? Ô, Gabriel, mas eu queria fazer então por ação declaratória, vale a pena? Não. Não. Espera, pra que você vai brigar? Agora, quem já estiver sendo cobrado é mandado de segurança repressivo mesmo, ele não tem jeito, né? Se quem já estiver sendo cobrado é mandado de segurança repressivo, tá bom? Bom, microempresa fica excluída, você já tem a previsão do DIFAL na própria Lei Complementar 123. Eu falei sobre isso aqui num dos tributologias do final do ano, tá? Bom, tranquilo, gente? Beleza? Mais algum questionamento, galera? Quem é a autoridade coatora, né? O pessoal sempre fala, é o governador, é o secretário de Fazenda. Não, né, gente? É o chefe de arrecadação do ICMS, né? É o chefe de arrecadação do ICMS, né? O estado do Ceará, Bruno, ele, na verdade, ele disse que vai respeitar a noventena. E aí você teria que impetrar o mandado de segurança para aplicar a anterioridade de exercício. Beleza? Joia? Bom, eu acho que é isso. Pessoal, deixa eu contar. Obrigado, Lucas. Saudade de você, cara. Saudade de você. Quero saber quando é que a gente vai tomar um café. Gente, deixa eu contar uma coisa para vocês aqui de primeira mão, né? Acho que eu já tirei as dúvidas de todo mundo, queria agradecer o carinho de vocês. Essa live vai ficar salva, obviamente, para que vocês possam consultar. E aí, no final, eu já digo para vocês o seguinte, anota aí, tá? Eu acho que o STF vai afastar a anterioridade de exercício, tá? Eu acho. Eu vou brigar, mas eu acho que o STF vai afastar a anterioridade de exercício como forma de proteger os estados, tá?
Bom, e o convênio 236 publicado hoje? Cara, o convênio 236, ele só reforça tudo isso que a gente falou, né? O convênio 236, ele na verdade, ele não muda muito aquilo que, enfim, que eu já comentei aqui hoje. Pelo menos eu não acho que mude, né? Ele só regulamenta dentro dos estados aquilo que a Lei Complementar 190 aplicou, assim. O único problema desse convênio é que ele diz o seguinte: ele entra em vigor na data da sua publicação, né? Produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2022, né? Enfim, ele é publicado no dia 6 de janeiro e ele produz efeitos em 1º de janeiro. Ele produz efeitos retroativos. O convênio é ainda pior. Ou seja, a emenda é pior que o soneto, entendeu? Essa expressão é velha, né? Essa expressão é velha, mas a emenda é pior que o soneto. O convênio, eu só acho que ele regulamenta, mas minha única crítica ao convênio é: ele tem efeito retroativo. Isso não existe. Isso não existe. Isso não existe. O convênio é assustador. O convênio é assustador, né? Ele realmente, na minha opinião, ele é muito pior que a lei complementar. Eu tenho a sensação que o nosso legislador está cada vez pior, entendeu? O nível está cada vez mais baixo. Então está saindo legislação à torta e à direita, convênio feito, sabe, de qualquer jeito. É uma loucura o que está acontecendo no Brasil. É uma loucura. Não, o convênio não é uma tese para o fisco, não. Ele foi publicado hoje. O convênio foi publicado hoje, Eduardo. Como é que ele produz efeitos retroativos? Não pode produzir efeitos retroativos de jeito nenhum. Pessoal, deixa eu aproveitar aqui então para agradecer. Muito obrigado por vocês que estão aqui. O pessoal está perguntando das turmas de teses, né? Do Expert, da EFAT e tal. Esse ano, deixa eu contar uma coisa para vocês. A gente está fechando a agenda ainda do Expert, tá? Em fevereiro, a gente vai fazer um lançamento de uma grande novidade, algo que não existe dentro do direito tributário, tá? E quem está aqui vai ouvir de primeira mão. Não sei nem se eu posso divulgar, né? Mas eu vou divulgar, porque eu sou assim, né? Eu vou lançar agora em fevereiro, como se fosse um streaming de direito tributário, que na verdade não é muito um streaming, mas a ideia é a seguinte: vocês vão ter um módulo básico de direito tributário, todos os informativos do STF e do STJ de 2021 comentados, e semanalmente todos os informativos comentados para vocês durante o período de assinatura. É o TaxPlay. O TaxPlay vai ser lançado agora em fevereiro. Vai ser mais barato que um Big Mac. Vai ser algo em torno ali de R$30 mensais, para que todos tenham acesso ao conteúdo de direito tributário novo e atualizado, tá? Então, em fevereiro vai ser lançado o TaxPlay. Pode espalhar para geral que vai ter o TaxPlay, tá? Em março, a gente vai lançar novamente a turma de teses, provavelmente. Em maio, vai ser lançada novamente a EFAT, tá? A Escola de Formação de Advogado Tributarista. E depois a gente vai ter, esse ano, eu vou lançar uma grande novidade no Expert, que vai ser a turma de Planejamento Tributário na prática, tá? Essa turma vai ser provavelmente lá para junho ou agosto, mas vai ter a turma de Planejamento Tributário na prática também dentro do Expert. É isso, já abri a agenda do ano para vocês, mas eu confesso que eu estou agora preparando com muito carinho mesmo, o TaxPlay. Isso é um negócio que vai ser sensacional, porque semanalmente vocês vão ter todos os informativos do STF e do STJ, claro, em matéria tributária, né? Eu não posso comentar penal, mas vai ser realmente tudo efetivamente comentado, atualizado para vocês. E vai ser um preço super acessível para quem vier. Bom, é isso, né? É isso. Pessoal, obrigado pelo carinho, obrigado por vocês estarem aqui, obrigado por vocês me darem essa atenção e essa moral toda, eu não mereço tanto. Um feliz 2022 para vocês, tá? Só mais um detalhe, em fevereiro sai a segunda edição do manual, tá? Sai a segunda edição do manual, revista, atualizada e ampliada.
Eu acabei de atualizar agora o manual e mandei para a editora. Gente, um beijo enorme para vocês. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado pela atenção. Em fevereiro a gente está de volta com o Tributologia e todos esses projetos que eu falei com vocês, tá bom? Beijo grande, pessoal. Feliz ano novo. Feliz tese nova. Bora ganhar dinheiro. Tchau, tchau.